Quem são os anjos? O Catecismo da Igreja nos fala ainda que na Terra a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens, unidos em Deus. Parágrafo 336 do Catecismo da Igreja Católica. Mas quem são os anjos? A palavra anjo vem do latim angelus, que quer dizer mensageiro, aquele que porta uma mensagem. Os anjos são servidores, e mensageiros de Deus. Como diz o salmista, o Salmo 103, poderosos executores da sua palavra, obedientes ao som da sua palavra. Salmo 103, no versículo 20. Jesus disse que os anjos dos pequeninos contemplam constantemente a face do Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 10. Os anjos são criaturas puramente espirituais, dotadas de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Nos fala o Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 36. Eles superam em tudo, superam a perfeição de todas as criaturas visíveis, como dá testemunho o fulgor da sua glória. Diz o texto: seu corpo era como um crisólito, seu rosto brilhava como relâmpago, seus olhos como tochas ardentes, seus braços e pés tinham aspecto de bronze, polido, e sua voz ressoava como o rumor de uma multidão. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 6, nos trazendo o fulgor da glória. O Papa Pio XII, na encíclica Humani Generis, de 12 de agosto de 1950, nos deixa claro que os anjos são seres pessoais. A mesma afirmação fez o Papa Paulo VI na sua profissão de fé, ou seja, no Credo do Povo de Deus, que foi escrito em 1968. A Igreja conhece o nome de 3 arcanjos e a liturgia celebra no dia 28 de setembro a festa deles, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. E lembra, ao mesmo tempo, todos os coros angelicais. No livro do Apocalipse, São Miguel e seus anjos são mostrados como defensores do povo de Deus. Isso mesmo, lá no livro do Apocalipse de São João, nos traz esta realidade. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. Apocalipse, versículo 12, melhor dizendo, capítulo 12, versículo 7. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. A hierarquia dos anjos e dos arcanjos. Então, para que a gente entenda um pouco melhor toda esta realidade, conhecendo a hierarquia e as suas respectivas funções. A Igreja nos ensina que há 9 coros dos anjos, sendo eles divididos em 3 hierarquias. Seguindo o critério tradicional, como já falei, são 9 os coros das ordens angelicais. Vamos lá. Serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos, distribuídos em 3 hierarquias. E agora nós vamos destrinchar, ver cada uma delas. A primeira hierarquia é formada pelos santos anjos, que estão em íntimo contato com o Criador. Dedicam-se a amar, adorar e glorificar a Deus numa constante e permanente frequência, em grau bem mais elevado que os outros coros, que são serafins, querubins e tronos. Os serafins, o nome seraf, deriva do hebreu e significa queimar completamente. Segundo o conceito hebraico,
o serafim não é apenas um ser que queima, mas um ser que se consome no amor ao sumo bem, que é o nosso Deus Altíssimo. Então, o serafim é aquele que se derrama, né? A palavra diz que se queima, ou seja, que se consome diante da presença do Senhor. Na Sagrada Escritura, os santos anjos serafins aparecem somente uma única vez na missão, né? Na visão, melhor dizendo, de Isaías, no capítulo 6, versículo 1 e 2. Segundo o critério tradicional, são 9, né, estes coros. Agora, os querubins são considerados os guardas e mensageiros dos mistérios divinos, com a missão especial de transmitir sabedoria. No início da criação, foram colocados pelo Criador para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Também na Sagrada Escritura, o nome dos santos anjos querubins é o mais citado, aparecendo mais ou menos 80 vezes nos diversos livros. São também os querubins os seres misteriosos que Ezequiel descreve, né, na visão que teve no momento da sua vocação. Ezequiel, né, no capítulo 10, versículo 12. Também quando Moisés recebeu as prescrições para a construção da Arca da Aliança, onde o Senhor habitou. O trono divino foi colocado entre 2 querubins. Você pode ir lá, né, pegar a sua Sagrada Escritura e dar uma olhadinha no Êxodo, capítulo 25, versículo de 8 e 9, também no versículo 18 e 19. Estas considerações, né, estes exemplos, atestam que os querubins são conhecedores dos mistérios divinos. Depois vem os tronos. Acolhem em si a grandeza do Criador e a transmitem aos santos anjos de graus inferiores. São chamados sedes Dei, ou seja, sede de Deus. Em síntese, os tronos são aqueles santos anjos que apresentam aos coros inferiores o esplendor da divina onipotência. Agora vamos à segunda hierarquia. São os santos anjos que dirigem os planos da eterna sabedoria, comunicando aqueles projetos aos anjos da terceira hierarquia, que vigiam o comportamento da humanidade. Eles são responsáveis pelos acontecimentos do universo. Esta hierarquia é formada pelos seguintes coros de anjos: dominações, potestades e virtudes. Vamos a dominações. São aqueles da alta nobreza celeste. Para caracterizá-los com ênfase, São Gregório Magno escreveu: algumas fileiras do exército angélico chamam dominações, porque os restantes lhes são submissos, ou seja, lhes são obedientes. São enviados por Deus a missões mais relevantes e também são incluídos entre os santos anjos que exercem a função de ministro de Deus. Potestades. É o coro angélico formado pelos santos anjos que transmitem aquilo que deve ser feito, cuidando de modo especial da forma ou da maneira como devem ser feitas as coisas. Também são os condutores da ordem sagrada. Pelo fato de transmitirem o poder que recebem de Deus, são espíritos de alta concentração, alcançando um grau elevado de contemplação ao Criador. E o último, as virtudes. As atribuições dos santos anjos deste coro são semelhantes àqueles dos anjos do coro. Potestades, porque também eles transmitem aquilo que deve ser feito aos outros anjos, mas, sobretudo, auxiliam no sentido de que as coisas sejam realizadas de modo perfeito. Assim, eles também têm a missão de remover os obstáculos que querem interferir no perfeito cumprimento das ordens do Criador. São considerados anjos fortes e viris, que sofre de fraquezas físicas. Quem sofre, melhor dizendo, de fraquezas físicas e espirituais,
deve invocar por meio de orações o auxílio e a proteção de um santo anjo do coro das virtudes. A terceira hierarquia dos anjos é formada, pelos santos anjos que exercem as ordens do Altíssimo. Eles estão mais próximos de nós e conhecem a fundo a natureza de cada pessoa, a que cada pessoa deva assistir, a fim de poderem cumprir com exatidão a vontade de nosso Senhor, a vontade divina, insinuando, avisando ou até mesmo castigando conforme o caso. Esta hierarquia é formada pelos principados, arcanjos e anjos. Os principados, os santos anjos deste coro, são as guias dos mensageiros divinos. Não são enviados a missões modestas, ao contrário, são enviados às príncipes, reis, provinciais, dioceses, de conformidade com o honroso título do seu coro. No livro de Daniel, também apresentados como protetores do povo. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Significa dizer que são aqueles anjos que levam as instruções e os avisos divinos ao conhecimento dos povos que lhes são confiados. Porém, quando esses mesmos povos recusam aceitar as mensagens do Senhor, os principados transformam-se em anjos vingadores e derramam a taça da ira divina sobre eles, de forma a reconduzi-los, através do castigo e da dor, de volta ao Deus de amor e misericórdia, que eles abandonaram propositalmente. Os arcanjos. A ordem tradicional do coro dos arcanjos coloca os arcanjos entre os principados e os anjos, pelas funções que desempenham. Acreditamos que ele deve estar colocado no mais alto coro dos anjos. Gabriel, também chamado de anjo, e da mesma maneira que Miguel, através das páginas da Sagrada Escritura, vê-se que é conhecedor dos mais profundos mistérios de Deus. Inclusive foi Gabriel quem anunciou a Maria que ela estava cheia de graça e tinha sido escolhida pelo Criador para ser a mãe de Deus. Por outro lado, também o arcanjo Rafael, é denominado pela Igreja como um arcanjo. A respeito de Rafael, no livro de Tobias, ele mesmo confirma que está diante de Deus. Tobias, capítulo 12, versículo 15, diz: Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estou sempre presente e tenho acesso junto à glória do Senhor. E por fim, os anjos. Os anjos recebem as ordens dos coros superiores e as executam. Outro aspecto que não pode ser esquecido é o fato de que os santos anjos, guardadas as devidas proporções, estão mais perto da humanidade e, por assim dizer, convivendo conosco e prestando um serviço silencioso, mas de um valor incomensurável a cada pessoa. Deus Pai, o Criador, inspirou o escritor sagrado do livro do Êxodo da Sagrada Escritura. Eis que envio o anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz. E não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizerdes o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Leia aí no livro do Êxodo, capítulo 23, versículos do 20 ao 22, esta experiência, onde, obedecendo e ouvindo o anjo, seremos capazes de ter Deus conosco. E os nossos inimigos serão os inimigos de Deus. E então, nós concluímos assim este vídeo esclarecedor sobre a hierarquia dos anjos, dos arcanjos, a toda o coro celeste, e que com certeza nos ajudará a perceber e pedir a intercessão de toda a corte celeste, o coro, o coro angelical, para que nos auxilie em nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.